temas interessantes aqui na Suíça. A Suíça, que é um país muito bonito, não pertence à União Europeia, mas está aqui no meio dos países da EU, pertinho. Eu moro em Zurique, bem pertinho da Alemanha. Eu moro a 30 minutos da primeira fronteira. E interessante é que muita gente vai para a Alemanha fazer compras, porque aqui na Suíça os preços são bem mais altos. Uma coisa muito ruim aqui da Suíça são os preços. Tudo aqui é muito caro, não tem muitas opções e a gente termina pagando bastante por coisas que, se você viaja e vai ali na Alemanha, paga bem menos. Ou na França, ou em qualquer outro país aqui da Europa. Aqui a estrutura social, econômica é muito boa, segurança é top, saúde, educação, tem uma estrutura super boa. É um país muito verde, muita natureza, muitas montanhas, é perfeito para esquiar, tirando os preços, né? Porque os preços... Também muita gente vai para a Áustria esquiar, que é pertinho e é bem mais barato para a Alemanha ou na Itália, que são preços bem menores do que aqui na Suíça. Então, em muitas outras coisas, se a gente tem a possibilidade de ir fora, a gente vai, porque os preços aqui são exorbitantes. O transporte também é muito bem estruturado, em qualquer buraquinho tem ônibus que vai, tem muitas estações de trem em várias cidades. Então, você tem muita comodidade com o transporte público aqui. Preços exorbitantes. Mas também o salário aqui é um dos melhores da Europa. Então, muita gente vem para aqui trabalhar. Tem muita gente de todos os países europeus que vem para a Suíça para buscar uma vida melhor. Muitos alemães vêm para aqui porque a estrutura financeira e econômica daqui é bem mais forte, melhor do que da Alemanha. Vem gente de todos os outros países, Espanha, França, da Itália, Portugal. Vem gente demais para aqui de outros países para buscar uma vida melhor. O clima não é lá essas coisas, é quase o ano inteiro frio, o verão quase não existe. Tem muitos lagos e nos lagos dá para se divertir bastante no verão, tomar banho, ainda fazer aquela farofada, é a coisa mais gostosa do verão aqui. A gente é muito farofeiro aqui, minha gente, e como é bom ser farofeiro. E as diferenças sociais não são muito visíveis. Tem muita gente milionária, mas as pessoas que têm uma vida mais simples vivem também com muita dignidade. Dá para você trabalhar e viver dignamente, dá para juntar um pouquinho de dinheiro e de férias. É aquela vida de estrangeiro que, se fizer aquele jogo de cintura, dá para viver numa boa. Eu cheguei aqui na Suíça e fiz o meu passo a passo. Eu tô aqui há 18 anos, cheguei no ano de 2000. Esses passarinhos enchem o saco. Eu cheguei aqui no ano 2000, tô há 18 anos aqui e trabalhei na limpeza, sim, minha gente. Foi o meu primeiro trabalho na Suíça, trabalhei na limpeza. Fiquei mais ou menos uns 6 meses trabalhando na limpeza. Aí eu tava grávida. E depois, quando eu parei, antes de ter o meu filho, quando meu filho tava com aproximadamente 8 meses, eu comecei a fazer umas horas na McDonald's. Trabalhei 3 anos na McDonald's, fazia algumas horas por semana. Lá na McDonald's eu fiz curso de crew trainer, então eu treinava os novos trabalhadores que chegavam. E depois eu comecei a trabalhar na área de perfumaria. Depois fiz meu curso de maquiagem aqui na Suíça e comecei a trabalhar como maquiadora. Então foi um step by step, foi um processo e eu sou muito orgulhosa de tudo que eu já fiz e de tudo que eu conquistei. Isso é progresso, minha gente. Isso é uma coisa que é muito importante quando você chega num país estrangeiro. Você tem que se integrar. É muito importante você aprender o idioma, não importa onde você esteja. Você aprender o idioma do local que você está é primordial, é uma prioridade, porque você consegue ser livre, você consegue ser independente. Eu lembro que no começo, quando eu ia
Quando eu não sabia falar alemão ainda, e se a campainha tocava ou se o telefone tocava, eu ficava em pânico. Será que você conhece isso? Você que mora no exterior, com certeza você vai conhecer essa situação, né? Você fica com pânico. Eu dizia, meu Deus, e agora o que é que eu falo? Aí eu não atendia o telefone, eu não abria a porta, eu ficava assim, sabe, em choque. E quando eu saía com o meu marido e a gente encontrava os amigos dele, eu ficava rezando para ninguém falar comigo, porque eu não ia entender, não ia saber responder. Aí era muito engraçado que quando alguém falava comigo, né, aí eu não entendia nada. Aí a pessoa falava, né, como se fosse uma pergunta, aí eu olhava e fazia, é. Aí ela fazia, é? Aí eu, não, não é não. Era desse jeito, sabe? Aí eu ia perguntar pro meu marido o que é que ela tava perguntando, ele me explicava, aí eu ia e respondia, né, pra ele aquela coisa, né? E isso é uma sensação muito desagradável. Eu me sentia muito mal com isso, minha gente. Eu me sentia mal com isso. Eu não me sentia mal quando eu tinha que trabalhar limpando isso. Eu não me sentia mal, porque eu tava trabalhando, tava ganhando meu dinheiro, tá entendendo? Com o meu esforço. Agora, eu me sentia muito mal quando eu não entendia o idioma, quando eu não entendia o alemão. Então, eu ficava muitas horas assistindo televisão para tentar entender o que as pessoas falavam. Depois, o contato também, o convívio com minha família suíça, minha sogra, minha cunhada, o meu cunhado, todo mundo. Isso, claro, me ajudava bastante, o meu ex-marido. E é muito importante você praticar. E lá na McDonald's foi onde eu mais aprendi, minha gente, porque eram todos estrangeiros que trabalhavam lá, mas só que não tinham latinos. Era muita gente da Iugoslávia, porque aqui na Suíça tem muitos iugoslavos. Então, tinham muitos iugoslavos e falavam alemão péssimo também. Então, eu não tinha vergonha de me comunicar com eles. Aí a gente ficava naquele alemão terrível, mas a gente se entendia. Porque no começo eu morria de vergonha também de falar e das pessoas das pessoas escutarem a minha pronúncia ruim, escutarem os meus erros na gramática. Isso é uma tolice, isso é uma besteira, minha gente. Falem errado, mas falem, tá entendendo? E as pessoas têm que tentar lhe entender e elas vão querer lhe entender. Essa coisa é muito da cabeça da gente, esse trauma é nosso de querer ser perfeito. Ninguém é perfeito e é errando que se aprende e você tem que tentar falar o idioma. Uma vez eu fui aqui na prefeitura da minha cidadezinha resolver um negócio e a senhora que trabalhava lá falou assim, poxa, você fala muito bem alemão. Aí eu, não falo não, eu cometo tantos erros. Aí ela disse, poxa, se eu falasse português como você fala alemão, eu estaria muito feliz. Tá vendo? E foi aí que minha vida mudou. A minha vida mudou depois disso, porque eu realmente comecei a pensar, poxa, é verdade, eu falo errado, mas eu falo. Pô, eu falo. Eu queria que todas as pessoas que eu não consigo me comunicar falassem português assim, que eu ia ficar super feliz em entender algumas coisas que elas estão falando. Então, é verdade, minha gente. Não tenha vergonha de cometer erros. Hoje em dia, eu já falo mesmo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, o meu inglês é marromeno. Tá entendendo? Meu inglês não é lá essas coisas, não. Mas eu vou para todo lugar e eu falo do jeito que eu sei e não tenho vergonha. E as pessoas são muito simpáticas, tentam entender e é assim que a gente vai, melhorando, improve, né? É assim que a gente vai melhorando a nossa dicção, vai melhorando o nosso vocabulário. É desse jeito. É errando que se aprende, né? Quando eu comecei a entender o alemão e quando eu comecei a me comunicar, para mim a sensação foi um cego que consegue enxergar. E nessa minha experiência de Suíça, 18 anos, sabe o que aconteceu? Eu não apenas aprendi o alemão, eu aprendi suíço-alemão, que é o dialeto aqui da Suíça, que quem fala alemão vai saber muito bem que é muito diferente do alemão da Alemanha. Eu aprendi a falar o dialeto suíço, eu aprendi a falar o alemão, Hochdeutsch, e eu aprendi a falar
espanhol, aprendi italiano. Eu não falo italiano fluente, mas eu falo italiano, eu consigo, porque eu tenho muitos amigos italianos e a gente vai escutando e vai tentando, vai escutando e vai tentando, até que você vai falando, de repente você vê, você já tá no idioma. É assim que se aprende, minha gente. E também o inglês, que eu ainda não falo com uma certa fluência, mas eu falo. É a minha experiência aqui que eu tenho nesse país. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Não se esqueçam de adicionar o canal, de compartilhar e de dar like. Gente, aperta aí no vermelhinho, por favor. Beijo pra vocês, minha gente. Até a próxima. Beijo no coração.